Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José para mais um encontro num dia em que pesquisas brotam e aí muita gente fica enxergando uma série de encruzilhadas. E elas de fato existem, mas existem caminhos muito acertados para serem tomados. E aqui no Brasil, um caminho acertado de todos nós, um caminho acertado das forças progressistas, do governo federal, do presidente da República, representa também o caminho que vai embarrear tudo aquilo de ruim que nós vimos aqui no nosso país, que está ameaçando ainda a nossa democracia, sobretudo a nossa paz de espírito, a nossa sanidade mental, porque isso tudo tem que ficar contido e mais do que contido. Tem que ir para a cadeia, ou pelo menos esse grupo golpista que fez tanto estrago aqui no nosso país. Eu recebi muitos comentários aqui sobre as pesquisas eleitorais, né? E muitas pessoas ficam assim, mas puxa vida, e agora, o que nós vamos fazer? A situação está muito complicada, a gente fala, e as coisas não mudam, qual é a tendência? Gente, tudo tem conserto quando nós estamos diante de um corpo vivo como é o corpo político, o corpo social. Agora, é necessário que se façam algumas ações muito concretas, muito consistentes, para mudar o astral de muitas pessoas que estão com um astral mais para baixo e, sobretudo, que possa resgatar também as pessoas que depositaram crédito no governo, no governante, no caso específico no presidente Lula e no seu governo, para que essas pessoas resgatem algum nível de confiabilidade. Bom, não só a comunicação resolverá qualquer tipo de problema desse governo e de qualquer outro. É necessário que sempre se tenha também entregas políticas, entregas econômicas, entregas sociais. Bom, só para abrir o nosso papo aqui, vocês já viram eu falando várias vezes sobre isso, reparem só nessa informação aqui. Isso aqui está em inglês, mas dá para a gente compreender, pelo menos aqui, algumas coisas que eu vou comentar com vocês. Isso aqui é uma matéria que fala do índice de aprovação da presidenta do México, a Cláudia Sheinbaum. Muitas pessoas vão falar assim, puxa vida, mas o México é diferente do Brasil. Claro que é diferente do Brasil. Mas você, antes de ter conhecimento aqui das coisas que nós trazemos no nosso Portal do José sobre o México, você já tinha ouvido falar em Cláudia Sheinbaum? Quem é Cláudia Sheinbaum? Como é que essa mulher vira presidenta de um país e tem 85% de aprovação? Ela salvou crianças de afogamentos? O que acontece? Tem lá uma grande massa de informações dos grandes veículos de comunicação colocando azeitonas e mais azeitonas nas empanadas ou nas empadas de Cláudia Sheinbaum. O povo mexicano, de repente, despertou de uma consciência política que estava adormecida e ficou todo mundo politizado. O que está acontecendo lá? Lá ela tem redes sociais que explicam isso, não existem forças sociais de extrema-direita, não existem forças religiosas que fazem discurso contra ela, não existem os grandes veículos de comunicação que fazem também uma oposição sistemática, não existe um sistema econômico, o mercado financeiro, o rentismo. O governo dos Estados Unidos contribui para que ela tenha um índice de aprovação muito grande. Bom, temos algumas situações muito semelhantes. Lá no México também um abismo social muito grande, mas se fez algumas entregas como as que são feitas aqui no Brasil. Programas sociais, programas de inclusão, programas de oportunidade e igualdade, programas de erradicação de misérias, de assistência social, a presença do Estado e obras públicas que estão sendo feitas e também um enfrentamento de tudo aquilo que a gente deveria estar enfrentando aqui no nosso país, um alerta para a sociedade que existe uma grande mídia, atuando sempre contra os interesses daquele povo, como também atuam contra os interesses do povo brasileiro. Existem grupos corporativos internacionais que atuam dentro da economia também. Existem redes de extrema-direita. Existem também segmentos religiosos, como a Igreja Católica, que é muito poderosa no México, que a gente poderia fazer aqui com um paralelo com as igrejas evangélicas aqui no nosso país, que fizeram uma oposição muito grande. Tanto a López Obrador, o ex-presidente da República, quanto fizeram, inclusive durante a campanha eleitoral, ajudando a disseminar algumas fake news pavorosas, né? Dizendo que ela iria ali derrubar a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, a principal catedral do México, né? Então, muitas coisas que acontecem lá são coisas semelhantes com as que acontecem aqui.
A gente não pode simplesmente, olha, mas aqui no Brasil não tem jeito. Claro que tem jeito. Se há uma semelhança entre entregas que foram feitas lá para a sociedade, entregas que são feitas aqui, se existem semelhanças no ponto de vista de enxergar a sociedade, a solidariedade, o humanismo aqui e lá, então é possível que a gente faça algumas coisas aqui também. Agora, é necessário que se faça também alguns enfrentamentos. Isso posto, eu quero conversar com vocês, vou ilustrar aqui com mais algumas situações que estão acontecendo hoje, mas antes de mais nada, é sempre muito importante, antes que eu me esqueça, convidar você, que ainda não conhece o nosso portal, que está chegando agora, para que, em primeiro lugar, você se inscreva e venha se somar aos mais de 1.021.000 amigos e amigas que já estão inscritos e conectados através do nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Então, gente, o que é possível se fazer aqui no Brasil para o nosso campo e quando não só aqui o Portal do José, o nosso portal, como outros canais, tem uma preocupação muito grande com as coisas que acontecem na nossa realidade conectadas com o governo, porque nós não estamos aqui para defender um governo como se a gente fosse uma secretaria específica do governo para ajudar o governo em alguma coisa. Não, nós já estávamos aqui antes do Lula ser eleito. E nós fizemos um combate, e ainda fazemos permanentemente, a todas as insanidades, as iniquidades, as injustiças, as impunidades, né? E isso não é pouca coisa. E com a chegada do governo Lula, que nós ajudamos a eleger, a gente esperava que houvesse ali um segmento, um fortalecimento, agora com mais poder, né? Poder político, poder de decidir, para que nós aqui estivéssemos nas redes sociais, inclusive diminuindo a força toda que essa gente da extrema-direita, junto com os grandes veículos de comunicação, alcançaram. Entregas o governo está fazendo? Está fazendo entregas. Se você olhar os indicadores econômicos, são muito superiores ao desgoverno anterior. Se você olhar programas sociais que foram desarticulados, nós vamos ver que os programas sociais hoje eles estão muito mais fomentados, eles estão mais impulsionados, eles estão chegando a mais pessoas. Isso tudo tem que ter algum tipo de repercussão, de reflexo no entendimento da sociedade. Agora, até mesmo os programas sociais que são feitos pelo governo, eles não estão acompanhados de uma comunicação, de um convite a uma articulação, ao engajamento dessas pessoas, formando núcleos, cada um no seu segmento, para que haja uma conexão sobre o que significa uma política pública como uma ferramenta para tirar a pessoa de algumas dificuldades, para projetá-la para um país que não precise mais desse tipo de situação de apoio da sociedade, ou para segmentos da sociedade. Então, é possível se corrigir esse tipo de situação no Brasil. Agora, o presidente Lula simplesmente... Gente, a receita é fácil. É copiar aquilo que a presidenta do México faz e que o ex-presidente mexicano também fez. Nós vamos ter eleições em 2026 e, se isso não for feito, nós vamos ter grandes dificuldades. Nós vamos ver o nosso país sendo subtraído cada vez mais por essas forças do atraso, essas forças conservadoras, políticos vigaristas, entreguistas, militares assanhados, militares corruptos, entreguistas também golpistas. Nós vamos ver essa coisa toda ainda ter espaço no debate público aqui no nosso país. E isso a gente não pode permitir, é por isso que a gente provoca o governo como uma grande ferramenta e o presidente da República para que se engaje aqui nas nossas lutas, né? Então está dado o recado aí. Inclusive isso que eu falo para vocês aqui, nós já fizemos chegar, eu digo nós porque tem outros amigos também que comungam da mesma ideia, a mesma interpretação da realidade que nós aqui no nosso portal, e nós já tivemos contato com a área de comunicação do governo. Estamos alertando sobre os caminhos que foram tomados no passado, como erros de comunicação, e estamos alertando também que apenas fazer publicidade desse governo não vai ajudar em absolutamente nada. Isso não vai reverter o que está acontecendo no nosso país, né? E aí outras coisas também importantes que eu quero conversar com vocês, né? O Inelegível, ele publicou hoje no Twitter, elogiando o Trump, gente. Vejam só, dizendo que o governo brasileiro está errado, está equivocado, que não tem que comprar briga com os Estados Unidos. Então, quer dizer, o Inelegível é a única criatura do mundo
que teria condição de resolver guerras tarifárias com o Trump, porque ele disse que é amigo do Trump, o Trump escutou ele. Então, está faltando em relação ao Trump, para a gente não ter nenhum tipo de conflito de reciprocidades de alfandegárias, tributárias e taxações, impostos e tal, é ser um puxa-saco, é ser um vassalo, é ser um escravo, é ser um baba-ovo do presidente norte-americano. Aí ele não vai taxar um país como o nosso, né? É isso que o inelegível está passando para as pessoas que o seguem, e as pessoas acham que isso tem alguma racionalidade, porque já não é mais um segmento político, né, gente? É uma seita. Quando alguém acredita num patife desse, que diz que o governo atual tem que se livrar, quer dizer, o governo tá com germe de socialismo, isso aí dificulta articulações com o Trump, mentindo descaradamente, como pilantra que é, dizendo que o Brasil taxa muito os produtos dos Estados Unidos, quando é exatamente o contrário. Existe uma isenção gigantesca a uma série de produtos que vêm dos Estados Unidos para cá, com taxações muito inferiores a outros produtos que vêm de outras partes do mundo. Mas o patife, o canalha, me desculpem estar usando essas expressões, mas não tem mais adjetivos para classificar esse ladrão de joias, esse entreguista, porque esse tipo de comportamento é um comportamento entreguista. Ficar elogiando um governante estrangeiro contra os interesses nacionais, queria saber como é que esse pessoal do agro aí, esse pessoal vai lidar com essa situação, né? Aqui eu disse a criatura, né? Uma eventual guerra comercial com os Estados Unidos não é uma estratégia inteligente e que preserve os interesses do povo brasileiro. O que preserva é ser um puxa-saco, né? Ser um vassalo. E tem uma coisa interessante no meio dessa história, é o seguinte, hoje também, já que eu estou falando do clã, só para fechar o nosso papo de hoje, está aqui no Espaço Aberto, né? O Dudu Bananinha, ele fez uma publicação, deixa eu ver se eu acho aqui, a publicação é a seguinte, com um pânico total, né? O pânico total. Vou até acelerar, porque é o seguinte, ele fala aqui que o Paulo Gonet está com um inquérito, uma ocorrência, né? Um pedido do ministro Alexandre de Moraes para dar um parecer sobre uma prisão do Bolsonaro, a tornozeleira eletrônica. Eu acho que o Gonet não vai decidir no sentido de mandar colocar a tornozeleira ou de fazer a decretação de prisão preventiva. Eu acho que não vai ser o caso, porque esbarra em várias questões aí que são direitos constitucionais, de se manifestar, enfim. Eu acho que ele vai por aí. O Gonet não vai precipitar uma situação que ele sabe que a figura está na marca do pênalti. Então, qualquer coisa agora pode dar espaço para esse discurso que essa gente fica dizendo o tempo todo, que está sendo perseguida. Mas o Dudu Bananinha está morrendo de medo de vir para o Brasil. Sobre esse assunto, ele diz o seguinte, vou colocar aqui para vocês, eu acho que dá para pegar. É um dos motivos legais para se decretar a prisão preventiva, né? Mas isso daí posto, é importante, né, a gente dizer também, lembrar as pessoas, que é mais um pedido de um político do PT. Ou seja, o regime fica mandando recados, o regime serve a um partido, e ele deixa isso bem claro para todo mundo, né, para tentar intimidar. E ainda tem gente dizendo que estava tranquilo em voltar para o Brasil. Eu falei, tá tranquilo, pode deixar. É típico de ditaduras botar essa espada. Gente, eu acho que ficou baixinho, mas eu acho que deu para vocês pegarem, né? Que ele fala que olha, foi aconselhado a voltar para o Brasil, falar assim, é ruim de eu voltar para o Brasil, você acha que eu vou voltar para o Brasil? De repente mandam me prender. Então, o que é? Um frouxo, um covarde, a gente fica posando de armas, né? São muito valentões. Mas para enfrentar uma coisa chamada direito, justiça, um processo, que nem foi aberto ainda em relação ao Dudu Bananinha, eles ficam tremendo de medo ou se sujam todo, né? Se é que você está me entendendo. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra, mais tarde não, né? No próximo Portal do José, a gente volta aqui para resgatar e aguardem que hoje nos jornalões vão colocar um monte de economistas para dizer que a popularidade do presidente está, de repente, caindo, né? Se é que eles vão abrir espaço para esse debate. Mas se colocar, eles vão dizer, é o arcabouço fiscal, a insegurança, e isso faz a inflação subir, o dólar subir, isso até afeta a popularidade. Vai ser o blá, blá, blá. Podem anotar aí, se não acontecer isso, com certeza nas TVs especializadas eles vão tocar esse discurso aí como uma resposta para essas pesquisas aí. Bom, eu fico aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!